Quem foi o maior pecador na Bíblia? Qual personagem bíblico cometeu as piores atrocidades? Hoje vamos descobrir quem foram os 5 piores homens da Bíblia e o que fizeram. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Em quinto lugar, temos o imperador Herodes. Herodes, o Grande, governou a Judéia a partir de 7 a.C. e, durante seu reinado, construiu palácios e fortalezas magníficas, deixando sua marca na história da arquitetura. No entanto, ele também deixou um legado de tirania e brutalidade. No contexto do nascimento de Jesus, o Evangelho de Mateus conta uma história assustadora. Herodes soube da profecia de que um novo rei dos judeus havia nascido e, temendo que esse rei ameaçasse seu reinado, tomou uma decisão atroz, o massacre dos inocentes. Herodes ordenou a morte de todos os meninos menores de 2 anos em Belém e arredores, esperando eliminar a ameaça ao seu trono. Esta ação cruel e sangrenta resultou na morte de inúmeras crianças inocentes, tornando-se um símbolo da crueldade desumana que o poder absoluto pode gerar. No entanto, o plano de Herodes falhou, pois José, Maria e o bebê Jesus fugiram para o Egito antes da tragédia, cumprindo assim a vontade divina. A maldade de Herodes foi derrotada pelo amor, pela proteção divina e pela perseverança dos sagrados. Em quarto lugar, temos o faraó do Êxodo. A narrativa do Êxodo é uma das histórias bíblicas mais icônicas e poderosas, retratando a luta do povo de Israel pela libertação da escravidão no Egito. Neste contexto, o faraó emerge como um antagonista cuja teimosia e maldade se destacam. Tudo começou quando Deus ouviu os clamores dos israelitas que sofriam sob a cruel escravidão no Egito. Ele chamou Moisés, um homem criado na corte do faraó, para ser o líder do povo escolhido. Moisés, inicialmente relutante, aceitou esta missão divina e confrontou o faraó com o pedido: "Deixe meu povo ir." No entanto, o faraó do Êxodo, cujo nome não é mencionado na narrativa, recusou-se a atender ao pedido de Moisés. Sua resistência foi obstinada e desafiadora. Deus então enviou pragas como sinal de sua vontade, mas o faraó continuou a resistir e a recusar a libertação dos israelitas. As pragas, incluindo a transformação da água em sangue, rãs, piolhos, moscas, úlceras, granizo e trevas, foram provas impressionantes do poder divino, mas o faraó permaneceu inflexível. O conflito entre Moisés e o faraó culminou na 10ª praga, a praga da morte. Deus instruiu Moisés a anunciar que à meia-noite passaria pelo Egito e todos os primogênitos seriam mortos. Antes da meia-noite, os israelitas receberam instruções específicas para se protegerem da praga. Deveriam sacrificar um cordeiro saudável e colocar seu sangue nos batentes das portas de suas casas. À meia-noite, a 10ª praga atingiu o Egito, e todos os primogênitos, desde os filhos do faraó até os dos escravos nas prisões, foram mortos. Profundamente abalado pela morte de seu próprio primogênito, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas deixassem o Egito, implorando a Moisés que conduzisse o povo para fora da terra. Em terceiro lugar, temos o imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, ou Nabucodonosor II, governou a Babilônia durante o século 6 a.C. Ele é mais conhecido por sua conquista de Jerusalém e pela subsequente destruição da cidade sagrada. Os eventos que ocorreram durante seu reinado são documentados nos livros bíblicos de Reis, Jeremias e Daniel. O rei Nabucodonosor estava determinado a expandir seu império, levando ao cerco e eventual invasão de Jerusalém em 586 a.C. A invasão resultou na destruição da cidade, incluindo o saque ao Templo de Salomão, o centro espiritual e religioso do povo judeu. Este ato de profanação foi devastador para os judeus, que testemunharam seu lugar de adoração sendo desolado e saqueado. Além disso, os poucos sobreviventes do massacre foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia, forçados a viver no exílio. Este período de exílio, conhecido como exílio babilônico, durou décadas e trouxe sofrimento e desolação ao povo judeu. Adicionalmente, o imperador Nabucodonosor ergueu uma estátua maciça de ouro em sua capital, Babilônia, e ordenou que todos os habitantes do reino, independentemente de sua origem, se curvassem e adorassem a estátua sempre que um som específico fosse ouvido. 3 jovens judeus que serviam no governo de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneceram fiéis a Deus e se recusaram a adorar a estátua dourada, pois isso ia contra o mandamento de adorar apenas o Deus de Israel. A recusa deles chegou aos ouvidos do rei, enfurecendo-o. Ele convocou os 3 jovens ao seu palácio, dando-lhes uma segunda chance para se ajoelharem e adorarem a estátua ao ouvirem a música. No entanto, eles mantiveram sua fé inabalável e recusaram novamente. Isso irritou ainda mais o rei,
que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, tornando-a extremamente quente. Os soldados do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogaram na fornalha ardente. A temperatura era tão alta que os próprios soldados morreram devido ao calor. No entanto, algo notável ocorreu. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu não 3, mas 4 homens caminhando dentro do fogo, ilesos e com suas roupas intactas. O quarto homem tinha uma aparência divina, e a presença de Deus estava com eles. Impressionado e atônito, Nabucodonosor chamou os 3 jovens hebreus para fora da fornalha. Eles saíram sem um arranhão, nem mesmo cheirando a fumaça. Nabucodonosor maravilhou-se com o poder do Deus que os 3 jovens adoravam e elogiou sua fé inabalável, emitindo um decreto proclamando que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o supremo e que ninguém deveria falar mal dele, sob pena de punição. Em segundo lugar, temos o grande Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo. No entanto, sua jornada é marcada por escolhas trágicas que levaram à sua rejeição como rei. Inicialmente, Saul parecia adequado para o papel de líder de Israel. Ele era alto e imponente, escolhido pelo profeta Samuel com a aprovação do povo. No início de seu reinado, Saul exibiu qualidades de liderança ao defender Israel contra inimigos e unificar as tribos sob seu comando. No entanto, ao longo de seu reinado, Saul demonstrou uma série de atitudes e ações que o afastaram da vontade de Deus. Uma das transgressões notáveis ocorreu quando, em um momento de impaciência, ele ofereceu um sacrifício a Deus, desobedecendo diretamente as instruções do profeta Samuel. Isso demonstrou sua falta de confiança na orientação divina e seu desejo de agir independentemente de Deus. Outra desobediência séria aconteceu durante uma batalha contra os amalequitas. Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente esse povo, mas ele poupou o rei Agag e parte do gado. Esta ação foi vista como desobediência à ordem divina de destruição total dos inimigos. A inveja e o ciúme também se tornaram características proeminentes do reinado de Saul. Quando Davi, um jovem pastor, emergiu como herói ao derrotar o gigante Golias, Saul tornou-se ciumento de sua popularidade e tentou matá-lo várias vezes. Isso revelou o coração amargo de Saul e sua falta de reconhecimento do propósito de Deus para Davi como futuro rei de Israel. Além disso, em momentos de desespero, Saul buscou orientação de fontes proibidas, de acordo com a lei de Deus, como uma feiticeira de Endor. Esta ação foi considerada uma abominação, demonstrando sua falta de fé e dependência de Deus. Devido às suas múltiplas desobediências e falta de arrependimento genuíno, Deus retirou sua bênção de Saul e o rejeitou como rei. Posteriormente, o rei Saul encontrou-se cercado por inimigos e morreu em batalha. Finalmente, em primeiro lugar, temos ninguém menos que Judas. Judas Iscariotes, para ser preciso. Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério terreno. Ele tinha confiança e a proximidade de estar entre os discípulos mais próximos do Mestre, testemunhando seus ensinamentos e milagres. No entanto, sua história é marcada pelo trágico momento em que traiu Jesus por 30 moedas de prata. A traição de Judas ocorreu durante a última ceia, quando ele secretamente concordou com as autoridades religiosas judaicas em entregar Jesus em troca de pagamento. Isso se tornou o ponto de partida para a prisão, julgamento e subsequente crucificação de Jesus. A motivação por trás da traição de Judas ainda é um assunto de debate e especulação. Alguns argumentam que ele estava insatisfeito com a direção do ministério de Jesus ou desejava forçar Jesus a demonstrar seu poder divino em uma revolta contra o domínio romano. Outros sugerem que a ganância financeira foi seu principal motivo. Independentemente de sua motivação, a traição de Judas é vista como um dos atos mais infames e dolorosos da história cristã. Ele identificou Jesus aos soldados romanos com um beijo, levando à prisão do mestre. Mais tarde, atormentado pelo que havia feito, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, mas foi rejeitado pelas autoridades. Consumido pela culpa e remorso, ele acabou tirando a própria vida, um epílogo trágico para sua traição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Um abraço e até a próxima!